Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e como eu havia falado, vou trazer algumas novidades para vocês, né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da mudança da alíquota do fator previdenciário, né, por causa do aumento da expectativa de vida. Porque mesmo depois da reforma da Previdência, que completou 1 ano, o fator previdenciário ele continua assombrando os trabalhadores que estão prestes a se aposentar. Então, calculado com base na idade do segurado, no tempo de contribuição e na expectativa de sobrevida da população, o índice ele é corrigido a cada ano. Então, com a publicação da tábua de mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quanto maior a expectativa de sobrevida, menor é o valor do benefício que será concedido. Então, já foi divulgada a tábua de 2019, que será utilizada pela Previdência Social, né? Então, até 30 de novembro do ano que vem, e mostrou um aumento de 56 dias na vida dos brasileiros. Então, a expectativa de sobrevida no Brasil passou de 76,3 anos em 2018 para 76,6 em 2019. E o que é esse fator previdenciário? O fator previdenciário é um índice que é utilizado no cálculo das aposentadorias. Ele foi criado em 1999 no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E o objetivo do fator era desestimular os trabalhadores a se aposentar muito jovens. Então, assim, quanto mais cedo a pessoa entrasse com o pedido, maior seria a fatia da aposentadoria que o fator iria comer. Então, esse fator ele é usado no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, por essa regra, os homens precisam de ao menos 35 anos de contribuição e as mulheres de 30 anos no mínimo de contribuição. E não havia exigência de uma idade mínima. Então, esse índice é atualizado todos os anos, considerando, entre outros fatores, a expectativa de vida dos brasileiros. Então, em geral, o desconto do fator, ele sobe com as atualizações anuais. E quais aposentadorias são afetadas pelo fator? Bom, com a reforma da Previdência, o fator passou a ser aplicado em 2 casos. Para quem cumpriu os requisitos de aposentadoria por tempo de contribuição antes das mudanças começarem a valer, em 13 de novembro do ano passado. E o fator, ele também poderá ser usado para quem se aposentar pela regra de transição do pedágio de 50%. Então, essa regra de transição dos 50%, quem estava há 2 anos de completar o tempo mínimo de contribuição, de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens, então, em novembro de 2019, pode se aposentar sem cumprir a idade mínima estabelecida pela reforma. Então, por exemplo, se a mulher tiver 28 anos de recolhimento ao INSS em 13 de 11 de 2019, faltam 2 anos. Então, para se aposentar, ela pode usar o pedágio de 50% e vai pagar 31 anos de contribuição. Porém, na hora do cálculo do benefício, tem o desconto do fator. E quanto mais novo, maior o corte. Então, por isso, precisa fazer os cálculos antes de se aposentar, para saber se realmente vale a pena o pedágio de 50%. Então, essa nova tabela do fator previdenciário que entrou em vigor vai afetar apenas quem vai se aposentar pela regra de transição do pedágio de 50%. Isso porque
quem atingiu os critérios para se aposentar antes da reforma deve ter o valor calculado levando em conta as tabelas anteriores, de acordo com a data em que cumpriu os requisitos. Então, a nova tabela não se aplica para quem vai se aposentar pela regra antiga por causa do direito adquirido. Então, a pessoa não pode ser prejudicada porque não exerceu o direito de se aposentar antes. Então, com a reforma da Previdência, a tendência é que o fator previdenciário deixe de ser aplicado com o passar do tempo, já que os novos trabalhadores que começam a contribuir com o INSS depois que as novas regras começaram a valer, não terão suas aposentadorias afetadas pelo índice. Então, o impacto de novo fator no valor da aposentadoria do segurado pode ser minimizado com alguns meses de contribuição. Então, houve um aumento na expectativa de vida de 56 dias. Então, assim, o benefício solicitado no mês de novembro, de novembro de 2020, comparado com o mês de dezembro, tem uma redução de 0,73%, que é relativamente pequena. Então, ao solicitar o benefício, ele hoje já será menor. Mas se o segurado aguardar e solicitar em fevereiro de 2021, por exemplo, mais 1 ou 2 meses de contribuição, dependendo do caso, o segurado conseguirá voltar ao nível do benefício que teria agora em novembro de 2020. Então, o nível do impacto do fator dependerá dos outros componentes da fórmula, que é a idade e o tempo de contribuição. Então, uma mulher de 62 anos de idade e 45 anos de tempo de contribuição, por exemplo, com um salário de R$ 1.500 mensais, receberia uma aposentadoria de R$ 1.965,18, com o fator previdenciário antigo, e R$ 1.946,64 com o fator previdenciário atual, ou seja, uma redução de R$ 18,54 mensais, o que representa 0,94%. Já um homem com 55 anos de idade e 35 de tempo de contribuição e com uma média salarial de R$ 1.500, receberia uma aposentadoria de R$ 1.018,57, né? Por quê? Porque a diferença agora já seria menor. Ele receberia R$ 7,63 a menos, o que representaria 0,75%. Porque como ele é mais novo do que o exemplo da mulher citada e contribuiu por menos tempo, seu benefício vai ter um valor menor. Então, a reforma, ela alterou também os cálculos, né? Essa reforma da Previdência, ela criou novas regras de aposentadoria para benefícios previdenciários concedidos a partir de novembro de 2019. E também instituiu regras de transição entre a velha e a nova legislação. Então, são 5 regras de transição para trabalhadores do setor privado, sendo 4 delas entre a antiga aposentadoria por tempo de contribuição e a nova aposentadoria com idades mínimas de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Então, antes, o segurado do INSS, eles podiam se aposentar sem atingir uma idade específica. Então, caso eles tivessem um período mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, eles já poderiam pedir a aposentadoria. A 5ª regra de transição será aplicada à aposentadoria por idade da mulher, que subirá de 60 para 62 anos. E os homens continuarão a se aposentar por idade a partir de 65 anos, com o tempo de contribuição de 15 anos de contribuição e a carência de 180 meses. Servidores, professores, trabalhadores em atividades que apresentam risco à saúde ou são perigosas também possuem regras de transições específicas, porque além de aumentar as exigências para você acessar o benefício, a reforma também muda a fórmula de cálculo das aposentadorias. Então, a média salarial sobre a qual a renda do beneficiário é calculada, ela passa a ser feita sobre todo o período de contribuição após julho de 94. Antes da reforma, o INSS ele fazia uma média
sobre os 80% maiores salários de contribuição. E ao deixar de descartar os menores recolhimentos, o governo rebaixa as aposentadorias de trabalhadores que contribuíram sobre valores acima de um salário mínimo ao longo de suas vidas. Então, a publicação da reforma, ela também marcou o fim da regra 85-95 progressiva, que antecipava a aposentadoria integral para o trabalhador que, ao somar sua idade e o tempo de contribuição, ele conseguisse atingir a soma exigida. Então, as regras antigas, porém, elas continuam válidas para quem comprovar que, na época, já havia adquirido direito ao benefício. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a prova de vida, que é de grande preocupação dos aposentados e pensionistas do INSS. A prova de vida do INSS, ela só será exigida em 2021. O INSS não vai bloquear benefícios por falta de prova de vida até janeiro de 2021 para os beneficiários que, em condições normais, precisariam ter realizado o recadastramento de senha entre março e novembro, ou ainda fazer o procedimento em dezembro desse ano. Então, a prova de vida do INSS, ela deve ser feita anualmente na rede bancária, pelo beneficiário que recebe por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. Então, nesse ano, porém, devido à pandemia de Covid-19, a exigência está suspensa desde março. E o recadastramento ele não está proibido. O segurado que quiser ou eventualmente for ao banco, ele pode fazer a comprovação de que está vivo. Porém, os bancos eles mantiveram o atendimento aos beneficiários interessados em renovar suas senhas durante essa pandemia de coronavírus. E pensionistas do INSS e aposentados podem realizar o procedimento nas agências. Alguns bancos orientam que há horário especial para atendimento a aposentados, pensionistas e pessoas do grupo de risco para a Covid. Então, quem for a uma instituição bancária deve seguir cuidados recomendados para evitar contágio pelo novo coronavírus. Então, pessoas do grupo de risco devem evitar sair de casa. Cada banco, ele determina a data ele determina a forma mais adequada à sua gestão. Então, tem bancos que utilizam a data do aniversário do beneficiário. Outros utilizam a data de aniversário do benefício. Então, assim, aos que são convocados os beneficiários na competência que antecede o vencimento. Então, cada um vai mudar um pouquinho. Agora, quando a exigência for retomada, o que provavelmente não deverá ocorrer até o final de janeiro, porque a pandemia deve continuar por no mínimo mais uns meses, quem não comprovar que está vivo pode ter a renda bloqueada, mas somente quando o INSS retomar a prova de vida. Então, para realizar o procedimento, é preciso comparecer a uma agência do banco onde o benefício é pago e apresentar um documento de identificação, carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, qualquer outro documento com foto. Em caso de bloqueio, também é preciso ir ao banco munido de documento oficial com foto para provar que está vivo e ter o pagamento restabelecido. Então, algumas instituições financeiras, elas já utilizam a tecnologia de biometria nos terminais de autoatendimento. Até janeiro de 2021, então, o INSS não vai bloquear benefícios por falta de prova de vida. O beneficiário que quiser realizar o recadastramento não será impedido. Mas o que é essa prova de vida? Então, quem começou a receber agora a pensão por morte, a aposentadoria, pode não saber. Todos os anos, os beneficiários do INSS, como aposentados e pensionistas, precisam recadastrar suas senhas. O processo de renovação ele é realizado na agência bancária, em que esse segurado recebe o benefício previdenciário. Então, normalmente,
os bancos definem um calendário que distribui a convocação dos beneficiários, conforme o mês de aniversário ou a data de aniversário do benefício. A maior parte dos beneficiários precisa comparecer ao banco portando documento oficial com foto para renovar a senha. Então, alguns bancos permitem a comprovação seja feita por meio dos caixas eletrônicos pelo Internet Banking. Então, quem não faz a prova de vida tem os pagamentos suspensos. Então, caso não faça a reativação, o segurado ele tem seu benefício cancelado. Então, por causa da pandemia do coronavírus, desde março, o INSS não exige prova de vida dos beneficiários para colaborar com as medidas de proteção contra o novo coronavírus. Então, o órgão garante que não cortará nenhum benefício por falta de prova de vida até janeiro. Então, provavelmente, o prazo deve ser prorrogado novamente em janeiro. Então, você não precisa correr. O INSS não vai exigir que todos os segurados façam prova de vida assim que a obrigatoriedade for retomada. Ao invés disso, o órgão deverá divulgar um plano em que estabelecerá algum tipo de escalonamento ou prazo. Então, a ideia deste plano, que ainda não foi divulgado, é evitar uma corrida às agências bancárias para a renovação da senha. Então, agora, se você não quer esperar, a realização da prova de vida não está proibida. No Banco do Brasil, o beneficiário ou o seu procurador deve comparecer à agência do Banco do Brasil para digitar a senha cadastrada ou capturar a biometria do beneficiário. Então, a prova de vida também pode ser realizada nos terminais de autoatendimento que tem biometria. Já quem for fazer a prova de vida no Banco do Bradesco e possuem biometria, podem efetuar o processo nas máquinas de autoatendimento e banco 24 horas. Quem não possui biometria cadastrada poderá comparecer na agência. Já na Caixa Econômica Federal, ela mantém a realização de prova de vida para todos os beneficiários que optarem por ir pessoalmente à agência. Para quem recebe o benefício no Itaú Unibanco, poderá realizar o procedimento de renovação diretamente nos caixas. O banco renova automaticamente a prova de vida dos clientes com biometria cadastrada e que realizam transações bancárias. Já o Santander, ele segue fazendo presencial para quem quiser, mesmo que o INSS não obrigue. Então, o beneficiário pode fazer via agência, com o gerente, ou no autoatendimento, referente a uma outra coisa, uma outra informação. 14º salário. Não tenho boas notícias. Que os aposentados e pensionistas que estavam esperançosos com a possível liberação do 14º salário, eles podem se preparar para não contar com esse possível benefício esse ano, porque as chances de liberação, elas são mínimas. Para quem não se lembra, o 13º ele foi antecipado em 2020 como uma medida do governo para tentar amenizar os impactos da pandemia de Covid-19 no Brasil. Então, para quem não sabe, a primeira parcela do 13º salário, normalmente ela é liberada em julho. Contudo, esse ano, essa primeira parcela do abono de Natal, ela foi paga entre os meses de abril e maio. Já a segunda parcela, que normalmente é paga em dezembro, ela foi antecipada para os meses de maio e junho. Então, com isso, para o final do ano, grande parte dos aposentados e pensionistas eles estão desamparados. Então, tendo em vista que além da antecipação do 13º, nenhuma outra medida de proteção ao idoso foi tomada. Então, ao longo do ano, correram alguns projetos de lei que pretendiam pagar o 14º salário aos aposentados e pensionistas do INSS, justamente porque esse grupo, que é um dos grupos de risco da pandemia, vão acabar o ano com uma renda menor do que nos anos anteriores. Então, a gente tem o projeto de lei, o PL 3657 de 2020, que dispõe sobre a liberação de um abono salarial caracterizado como 14º
direcionado aos segurados do regime geral da Previdência Social, que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão. Contudo, esse mesmo projeto, apesar de estar aguardando votação, não há tempo suficiente para que o benefício possa ser aprovado e liberado para o segurado do INSS. Logo, os segurados não devem contar com 14º salário, porque as chances de aprovação são bem baixas, principalmente porque uma votação para esse caso não seria rápida. E como a gente já está em dezembro e suas chances de liberação são mínimas, então não contem. Infelizmente, a gente sabe que os aposentados, grande parte dos aposentados são arrimo de família, porque as pessoas mais jovens acabam sendo demitidas. A gente está com um desemprego um desemprego muito grande, e aí essas pessoas acabam contando com as aposentadorias dos mais velhos. E aí o que acontece? Com essa... Estava todo mundo esperando, agora vai ter o 14º, mas infelizmente não. Porque não tem mais tempo hábil para você votar, para você aprovar, para o governo liberar. Então, infelizmente, não contem com esse dinheiro. Já tinha bastante gente que estava bem esperançosa, tudo mais, mas não vai ser dessa vez que vai poder contar com esse dinheiro. E assim, a gente sabe, né, que o país está numa crise muito grande. A gente ficou muito tempo com tudo fechado e isso acabou piorando ainda mais as coisas, porque tem muitas... É só a pessoa dar uma volta no shopping, é só a pessoa dar uma volta no bairro que vai ver quantas lojas fecharam, quantas pessoas estão desempregadas, e quem não fechou diminuiu drasticamente as despesas. E aí o que acontece? Diminui o movimento, a pessoa não consegue pagar, acaba mandando muita gente embora. Então essas pessoas estão aí procurando uma nova colocação no mercado de trabalho, mas infelizmente está muito difícil por conta dessa pandemia que parece que não vai acabar nunca mais, né? Mas vamos torcer aí para que chegue logo uma vacina. Enquanto não chega essa vacina, que infelizmente a gente vê que muitas pessoas, elas não têm consciência, elas estão na rua. Você passa, as pessoas assim cansaram de ficar tanto tempo de máscara. Então a gente já vê que os cuidados não são mais os mesmos do que no começo da pandemia. E isso, infelizmente, acaba agravando a situação e fazendo com que demore mais para passar tudo isso. Se todo mundo tivesse consciência, ficasse em casa, tomasse cuidado, higienizasse as mãos, usasse máscara da maneira correta, a gente não estaria com tantos casos, né? Mas infelizmente a gente vai ter que aguardar aí que venha uma solução para que, ou uma vacina segura, né, que não corra risco de vida, para que a gente possa aí voltar a crescer, a fazer a economia crescer e girar novamente. Bom, gente, essas são as minhas novidades de hoje. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.